Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas 17, a partir do verso 11. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças a este era samaritano. E respondeu Jesus, dizendo: Não foram 10 os que eu limpei? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui é muito interessante, porque Jesus, ele está saindo, para startar o seu ministério, que culminaria na crucificação. O ministério dele dura aproximadamente 3 anos e meio, e eu quero narrar com vocês um pouco dessa trajetória até a crucificação, e aí depois nós voltamos para o texto. O que é importante a gente perceber aqui? Que Jesus, quando ele está caminhando, naquela época a lepra era uma sentença, não tinha cura, E se você era casado, se você estava trabalhando, se você estava no meio de uma colheita, se você estava no meio de uma plantação, se você estava no meio de um projeto, se você estava para ter um filho, se você tivesse acabado de ter um filho, e você fosse identificado com uma ferida no seu corpo, e essa ferida fosse a lepra, instantaneamente você era retirado da cidade, e você deveria viver afastado dela. A gente sabe que o ser humano nasceu para se relacionar, o ser humano nasceu para viver em comunidade, então isso era quase que uma sentença total. Por esse motivo, os leprosos, eles se encontravam fora das cidades e faziam um grupo. Afinal, se eu estou leproso e você está leproso, ao invés da gente ficar sozinho, pelo menos vamos viver junto. Então, observam que chega a 10. Eles olhando, eles veem Jesus. O texto diz que eles se aproximam, não muito, mas de uma certa distância que fosse possível o contato visual. E aí, eles levantam a voz e dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O Senhor não pode nos curar? Olha a nossa situação. E aí, Jesus olha para eles e fala assim: olha, vai lá e volta para o sacerdote, porque quem que excluía as pessoas do meio do arraial? Os sacerdotes. Então, volta lá para eles e mostram que vocês estão limpos. Eles obedecem. E eles, no percurso dos 10, eu imagino eles olhando, porque afinal lepra, no começo são as feridas, mas depois cai o dedo, às vezes cai um pedaço da orelha, você vai morrendo, você vai apodrecendo. Então, imagina eles olhando para onde eles sabiam que estavam as chagas, as feridas, eles vão olhando e falam: estou sem ferida, estou limpo, cara, eu fui curado, eu estou purificado. E eles, os 9. Mas o texto diz que ele para, ele fala: eu preciso voltar. E o texto diz que ele volta. E ele voltando, o texto diz que ele começa a glorificar a Deus em alta voz. E ele cai de joelhos e começa a adorar Jesus. Jesus olha para os discípulos que o acompanhavam, estavam aprendendo, precisavam aprender, estavam lá para isso. E Jesus fala assim: não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? Apenas um voltou, e esse aqui ainda é estrangeiro. Ou seja,
não deveria nem ter sido curado, não é verdade ou não? Mas cadê os outros? Ele fala, vai, levanta, a tua fé te salvou. Só que Jesus deixa um ensinamento para os discípulos, que a gratidão e a falta dela é algo que chama a atenção dele. E aqui ele demonstra que a gratidão não é você ser uma pessoa cordial, não é você agradecer uma gentileza, obrigado porque você me curou, obrigado porque eu tinha lepra e hoje eu não tenho mais. O texto diz que a gratidão é um exercício de ação, e então eles aprendem aqui. E aí Jesus continua andando com os discípulos, ele caminha, ele multiplica os pães, multiplica os peixes, ele ensina, ele prega o famoso sermão do monte, né? Ele começa a ensinar, ele começa ali a liberta o gadareno, tem a mulher do fluxo de sangue, tem o cego de Jericó, tem o coxo de Betesda, tem o paralítico que os discípulos, os amigos dele colocam por cima do telhado, né? São tantas curas, tantos milagres, né? Tem as pescas que dão tanto peixe, não é verdade? Tem tanta coisa que ele vai fazendo, tanta coisa que vai acontecendo, Jesus vai indo. Só que acontece que na parte final do seu ministério, nos últimos 6 meses aproximadamente, ele não fala mais de uma maneira abstrata, que ele precisaria morrer, que ele precisaria ir para Jerusalém, que ele precisaria ser crucificado, mas que ao final do 3º dia ele ressuscitaria. Não, ele começa a falar de uma maneira clara e direta. É chegada a hora. Nós precisamos voltar para Jerusalém. Eu vou morrer em uma cruz, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E aí, numa dessas, né, Pedrão, sempre ele, né? Oh, meu Senhor, não é necessário que o Senhor morra, né? Talvez essa seja uma das correções mais severas de Jesus. Foi quase uma libertação na correção, né? Arreda para trás de mim, Satanás, porque você não tem parte comigo no cumprimento do meu propósito. Forte, né? Muito forte. O que Jesus está mostrando aqui? Que até as falas nobres e bonitas, mas quando confrontam o cumprimento de propósito, não tem negócio. Com muita clareza ele fala isso para Pedro. E aí o Pedrão, como sempre, ele gostava, né? E aí ele fala assim, meu Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Estou aqui para o que der e vier, trazendo para a nossa realidade, né? Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Eu fico imaginando que ele não gostou de escutar isso, né? Mas continua. 2 dias antes da crucificação, Jesus, angustiado no espírito, angustiado na alma, ele tinha a multidão, ele tinha os 500, ele tinha os 70, ele tinha os 12. Dos 12, ele tinha 3 que eram mais íntimos. Quem eram esses 3? Pedro, Tiago e João. Ele chama esses 3, ele fala assim, viu? Vamos orar e vigiar comigo? Ele sobe o Monte das Oliveiras e ele fala para eles assim, olha, orem e vigiem comigo, porque o meu espírito está abatido e minha alma aflita. E aí eles deixam os 3 ali, ele sai um pouquinho mais para lá, e ele ora, aí ele devia estar muito incomodado. Em uma dessas, ele fala assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, senão que seja feito a tua vontade. E ele volta lá, e aí os 3 irmãozinhos estão dormindo. Ele fala assim, gente, né, vamos parafrasear para a nossa realidade, gente, 1 horinha, vocês não podem orar e vigiar comigo? Me ajuda. E ele volta para orar, e aí ele ora, e ele vem de novo, e ele fala, vocês estão dormindo de novo, o que está acontecendo, gente? Né? Vocês não conseguem orar e vigiar comigo, o que está acontecendo? E ele volta. Quando ele vem a 3ª vez, ele pega novamente eles dormindo. Novamente. Só que aí ele olha e fala assim, é chegada a hora, vamos. E quando ele desce
no início, para subir o monte, Judas já está lá com os soldados. Ali ele já é preso, ali ele já começa a tomar socos, pontapés, já começa a ter a sua identidade ferida, já começam a agredi-lo verbalmente, e vão conduzindo ele para que ele pudesse ser julgado. Quando ele chega para ser julgado, Pilatos, vocês sabem, né? Ele lava a mão, e aí ele pega Barrabás e pega Cristo, e fala assim: olha, vocês vão escolher quem será livre e quem será crucificado. E os judeus, a multidão, fala: solte Barrabás, crucifica Jesus. E aí Jesus, ele sai dali condenado. Dali ele já sai sendo açoitado, dilacerado, tendo a sua carne moída, né? E eu fico imaginando, né, esses 2 dias, desde quando ele foi preso até quando ele foi crucificado na sexta-feira ali, eu fico imaginando aquelas feridas que foram abertas nas costas, né? Então, quando ele apanha de novo, depois, na hora que ele está no caminho, era sangue que tinha secado, com sangue pisado, com sangue novo, e aí era terra por cima, misturado com suor, com certeza ele devia ter feridas com mau cheiro, né? E ele está ali, e aí ele é colocado na cruz, ele é pregado na cruz, aquela cruz levanta, e ali ele vai falar: Deus meu, por que me abandonaste? Né? E aí depois ele vai falar: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, está consumado. Quando acontece isso, eu quero que vocês entendam algo. Quando acontece isso, o Evangelho de João capítulo 19, a partir do verso 38, ele nos ensina algo interessante. Ele diz assim: depois disto o quê? Do que eu narrei para vocês. José de Arimateia, que era um discípulo oculto de Jesus, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então ele foi lá e tirou. Também foi Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a ele de noite, obviamente para que ninguém visse. Só que eles levavam quase 100 arretéis de um composto de mirra com aloés. Eles também envolveram o corpo de Jesus em lençóis, as especiarias, como é de costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. Havia ali um jardim, naquele lugar onde foi crucificado, no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, colocaram Jesus ali. O que está acontecendo aqui, gente? Jesus, ele ensina os discípulos, certo? Nesses 3 anos e meio. Nos últimos 6 meses, ele ensina de uma maneira veemente: eu vou voltar para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser condenado, eu vou ser crucificado, mas ao final do 3º dia, eu vou ressuscitar. Ele falou isso muito claro e por diversas vezes, e em vários cenários diferentes. Era para ter aprendido, sim ou não? Mas o que acontece aqui? O texto mostra que Jesus, depois de morto, ficou abandonado. E o que isso implica? Implica que quem era morto por morte de cruz estava sentenciado a não serem sepultados. Por que Monte das Caveiras? Tem uma montanha lá que parece que tem uma caveira, mas quem era crucificado não tinha o direito de ser sepultado. Então geralmente eles arrancavam da cruz e jogavam no monte. E lá eles entravam em decomposição, tinha os urubu ali e tudo, e ali ficava uma carniça, né? Um monte de ossos a céu aberto, e ali Jesus tinha sido crucificado. Só que na profecia da morte de Jesus, ele deveria ser colocado num túmulo num cruzado. Ele deveria ter a sua preparação como um judeu, para ser colocado lá no túmulo. Os discípulos sabiam disso. Mas onde estavam os discípulos de Jesus? Aqueles que eram gratos a Ele. Onde estavam aqueles que foram libertos, curados, chamados, ativados, resgatados? Onde estavam todos aqueles? Lucas capítulo 23, verso 49 diz: e todos os seus conhecidos, e olha que interessante na ênfase, inclusive as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe, vendo todas estas coisas. É interessante a ênfase nas mulheres,
porque nessa época as mulheres não eram contabilizadas. Então, se estivesse escrito apenas todos os conhecidos, seriam apenas os homens. Mas o texto diz, inclusive as mulheres. Quais? Que seguiram ele desde quando? Desde a Galileia. Onde acontece o texto dos leprosos? De Samaria para Galileia. O que está acontecendo aqui? Todas essas pessoas que o seguiam, a partir do momento que ele foi preso, começaram a se afastar, começaram a ver de longe. E eu fico imaginando aquele povo, na hora que viram, ele tomando uma surra violenta. Por quê? Quando a pessoa era crucificado, ele apanhava um pouco, mas não igual Jesus. A carne dele foi dilacerada. Ou seja, a surra que ele tomou foi superior a que os outros tomavam. Então, imagina o estado que estava o corpo dele. E eu fico imaginando as pessoas que caminhavam com ele. Não estão só crucificando ele, estão destruindo tudo. Olha a situação que ele está. Não tem como isso aí ressuscitar, não. Não tem jeito. Está até com parte fedida, já podre. Talvez até com um pouquinho infeccionado, já com pus. Só que aqui o texto diz que Nicodemos, aquele que ia encontrar Jesus à noite, como líder da sinagoga, ele não podia que os outros desconfiassem que ele estava convencido de que aquele homem era de fato Jesus. E José de Arimateia, que era um discípulo oculto, tipo um cristão 007 hoje, sabe? Eu sou, mas ninguém sabe que eu sou. Eu consigo disfarçar bem nos lugares que eu vou, né? Esses dois. Só que olha o que tem acontecido aqui, algo interessante. Quem tinha caminhado com Jesus de perto, estava afastado, estava vendo longe. E o corpo de Jesus, e agora? Quem é que vai sepultar ele? Porque no sepultamento judeu, o corpo deveria estar totalmente limpo. O que significa isso? Que Arimateia e Nicodemos, quando eles pegam o corpo, eles deveriam lavar o corpo. Ou seja, tirar todo aquele sangue pisado, todo aquele sangue que talvez estava novo ainda, porque estava recente, sabe? Tirar toda aquela sujeira misturada com suor, com terra. Eles tinham que deixar tudo limpo, para depois poder passar as especiarias. E aí sim, envolver nos lençóis brancos. Os lençóis não podiam se sujar. Então eles tiveram que limpar de verdade. Não era só jogar um negócio para dar uma perfumada. Tinha que pôr as mãos nas feridas. Tinha que esfregar. E aí eles fazem isso e colocam o corpo lá. O que está acontecendo aqui? E qual é a nossa diferença para esses discípulos aqui? A responsabilidade desses discípulos que seguiram Jesus até a ressurreição eram com o corpo dele. A nossa continua sendo com o corpo, mas não com o corpo de carne, com a igreja. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses no capítulo 1 e no verso 8. Que Cristo é o cabeça do corpo, a igreja. Ele morreu para que tivesse o primeiro lugar em tudo, mas para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos filhos por adoção. Só que observa que Jesus tinha dito para aqueles discípulos e para aqueles que o seguiam, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Por que é que eles se afastaram? Lembra dos 9 leprosos? Os discípulos escutaram ele falando. Só tem um aqui? Mas não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? Eu fico me perguntando, onde é que estava a mulher do fluxo de sangue aqui? Eu fico me perguntando onde estava o cego de Jericó. Eu fico me perguntando onde é que estava o gadareno aqui, onde estava a samaritana? Onde é que estava o paralítico que desceu pelo telhado? Onde é que ele estava?
Onde estava Lázaro? Onde é que eles estavam? Estavam longe, assistindo. Eu não quero me envolver, eu não quero pôr a mão, deixa lá. Eles ainda não tinham entendido que o Espírito que ressuscitaria Jesus dentre os mortos, ele não estava limitado ao estado em que o corpo físico dele se encontrava. Acontece que Jesus ressuscita. Ele anda pelo caminho de Emaús, ele encontra as mulheres ali no jardim, logo pela manhã. Ele anda com mais alguns, ele mostra suas marcas para Tomé. Só que tinha alguém que precisava entender sobre propósito e sobre de fato o que era gratidão. Quando Jesus chama Pedro, onde Pedro estava para ele ser pescador de almas? Pescando no barco. Onde Pedro volta depois que Jesus é crucificado? Pescando. Todo homem que perde a referência de Jesus, ele volta para as velhas práticas. Independente de quem eles eram. Independente de quanto tempo de conversão eles tiveram. Independente dos títulos que eles alcançaram. Quando um homem ou uma mulher perde o propósito de Jesus, ele volta às velhas práticas. Pedro volta. E, obviamente, Jesus não trabalha com coincidência, né? Jesus sabia que Pedro estava pescando. E ele vai se aproximando da Galiléia. E Pedro estava pescando. Fico imaginando quando Jesus se aproxima das margens. Tudo bem? Pedro provavelmente fica com um sentimento de felicidade, mas ao mesmo tempo de remorso, talvez de vergonha. Só que o texto diz que ele nem leva o barco às margens, que ele arranca a sua capa, que ele pula, que ele vai nadando até Jesus. E aí ele se levanta, eles conversam. E aí Jesus chama ele para um particularzinho, só os dois ali, sabe? E aí, Pedrão, você me ama? Tinha acabado de negar Jesus, tinha acabado de deixar Jesus lá, para ser jogado na valeta com um monte de cadáver lá e um monte de osso. Jesus sabia disso, né? Como sabia que ele ia negar. Amo, Senhor. Então cumpre o seu propósito, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama mesmo, Pedro? O texto diz que ele, constrangido, né? Abaixa o rosto para não olhar no olho, né? Amo. Pedro, então cumpre o seu propósito, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta uma terceira vez. Você me ama, Pedro? Ele já constrangido, já cabisbaixo. Ele fala. Tu sabes. Então cumpre o seu propósito, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está falando aqui? Não perca o propósito. Não pare de andar no propósito. Eu não quero ouvir eu te amo, eu quero ver eu te amo. Eu não quero ouvir que você é grato, eu não quero ouvir obrigado. Eu quero ver gratidão, eu quero ver você voltando. Sabe, se nós fôssemos perguntar para esses 9 leprosos, com certeza eles tinham um bom argumento. Não, é que quando eu peguei lepra, meu filho ia nascer. Eu nem vi meu filho nascer, então quando eu vi que eu estava limpo, eu precisava ir até minha casa. Né? Eu estava no meio de uma colheita, quando eu descobri que eu estava com lepra, eu precisei voltar, e eu precisava saber se tinha dado certo a colheita, né? Eu tinha tanta coisa para fazer. Jesus olha e diz, não foram 9 que não voltaram? Esse voltou. Esse que voltou, nos ensina muita coisa. Talvez nós tenhamos algum descendente de judeu aqui, aí você seria uma exceção, mas nós, eu, leproso e estrangeiro,
e estrangeiro. Qual é a nossa diferença para aqueles discípulos? Aqueles não quiseram limpar o corpo físico, que Jesus já tinha dito que ia ressuscitar. E o nosso? Quando Jesus ressuscita, ele dá essa endireitada em Pedro, mas depois ele chama e ele fala assim: agora foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto eu quero que vocês vão e que vocês façam discípulos de todos os povos, raças, tribo e nação. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine eles a fazerem e obedecerem tudo o que eu ensinei a vocês. Assim, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Observa que é condicional aqui. Ele não vai estar até a consumação dos séculos com todo mundo, mas com quem está comprometido com essa causa. Jesus não quer o nosso obrigado. Ele não quer simplesmente escutar um eu te amo da nossa boca. Ele quer ver o eu te amo. Ele quer ver eu de fato sendo grato a Ele. O problema é que hoje a igreja está igual ao corpo de Jesus, podre, sangue pisado, com pus, fedido. E muita gente não quer pôr a mão. Os discípulos podiam falar isso, as mulheres que acompanharam não podia. Ai, que nojo, eu não vou pôr a mão nisso. Ai, credo. Não é verdade? Jesus não faz discípulo. Essa foi a única obra inacabada dele, porque ele deu autoridade para a igreja fazer. Eu não vou fazer porque eu estou triste. Você viu que com Pedrão, quando se trata de propósito, Jesus não alivia, né? Você acha que Pedrão deu aquela mansadinha, abaixou a cabeça? Amo. Tu sabes, te fazendo de coitadinho, né? E Jesus falou assim, cumpre o propósito e apacenta as minhas ovelhas. Não tem espaço para lelo-lelo aqui não. Se você me ama de verdade, eu quero que você cumpra o seu propósito. Fazer discípulos. Só faz discípulos quem põe a mão nas feridas. Pastor, mas eu evangelizo lá. Não é fazer discípulo evangelizar. Faz parte, faz. Mas o texto diz o quê? Evangeliza? Ele diz o quê? Faça discípulo. Mas eu coopero lá em algum ministério. Faça discípulos. Essa é a grande comissão, a universal, para todos cristãos que existem. Será que nós estamos como os 9? Ou será que nós estamos como os 12 que andaram com ele? 11, né? Porque aqui Judas já tinha saído. De longe. Obrigado, Jesus, porque você curou meu fluxo de sangue. Lázaro, obrigado, Jesus, porque você me ressuscitou. Obrigado, Jesus, porque você me fez andar. Obrigado, Jesus, porque você me fez enxergar. O gadareno, obrigado, Jesus, porque o Senhor me libertou. De longe, sem compromisso, sem envolvimento. Sabe, nós precisamos olhar e entender que Jesus, ele não só disse que ele vai voltar para buscar a sua igreja, como no Evangelho de João capítulo 14, os discípulos estavam angustiados, né? Ele diz assim, calma, virou até música, não se turbe o vosso coração, calma, eu estou indo fazer morada para vocês, calma, mas eu vou voltar para buscar vocês. Ele não disse que ia ressuscitar? Disse. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que vai glorificar a noiva, que vai glorificar o corpo. É o mesmo Espírito que junto com a noiva vão dizer,
O Espírito e a noiva dizem: vem. É só o Espírito? E quem é a noiva? Essa, igual o corpo, fede. Tem ferida? Tem. Tem problema? Tem. Tem sangue pisado? Tem também. Tem sangue novo? Tem também. Mas é essa que Ele vai glorificar. Da mesma maneira que era aquele corpo que iria ser ressuscitado dentre os mortos. É essa noiva, é esse corpo que Ele vai ressuscitar. Sabe, nós temos algumas opções para tomarmos hoje. Gostaria que você visse um pequeno vídeo para a gente caminhar para o fim. Você o conhece? Você o conhece? Pode dizer que sim. Qual o nome dele? Quem subiu aos céus e desceu à terra? Eu perguntei o nome dele. Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas em sua roupa? Termine! Não, responda-me primeiro. Professor de Israel, você dormiu sua vida inteira. Abra caminho para o rei. Ele chegou para despertar o mundo. Mas alguns não vão querer acordar. Estão apaixonados pelas trevas. Eu quero saber qual dos dois você será. Você chegou tão perto. Sem demora, vem com teu poder. Nessa cena eles estão em João 3, onde Nicodemos procura Jesus à noite, para que ninguém visse. E ele começa a falar com Jesus. E quando Jesus fala: você chegou tão perto, é porque ele podia ter tido a oportunidade de ser em vida com Jesus. Mas ele preferiu para ninguém ver. Graças a Deus, depois que Jesus morre, ele vai lá, ele entende. Eu fico imaginando, tem umas coisas que eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando Nicodemos, Jesus crucificado, morto. Ele lendo Isaías, imagina? Ele será transbaçado, moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz vai estar sobre. Cara, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, cara, é Jesus, esse cara é Jesus mesmo. E aí ele fala: eu vou ajudar. Eu perdi a chance quando eu falei com ele, cara. E Jesus fala exatamente assim: Nicodemos, você é doutor em Israel. Em algumas versões, professor. E não está compreendendo essas coisas que eu estou falando. Se você não está compreendendo as terrenas, como vai compreender as celestiais? Imagina Jesus falando para nós: você chegou tão perto. Tão perto. Sabe, existe um evangelho de faz de conta que colocam Jesus trabalhando para as pessoas. Esse evangelho não existe. Se alguém te contou sobre ele, ou se em algum momento você acreditou nisso, não existe. Somos nós que servimos ele. Agora, enquanto a equipe de louvor se posiciona, agora que nós entendemos o verdadeiro significado de gratidão a Deus, que a gratidão não é eu te agradeço, obrigado Jesus, né? Nós temos pessoas gratas por Jesus aqui? Essa gratidão vai exigir que você volte aos pés dele. Às vezes, Deus me deu uma graça de poder cooperar com vários pastores de diversas denominações diferentes, diversos.
estados, países diferentes, e alguns mais idosos, eles chegam e falam: pastor, mas como em tão pouco tempo acontece tanta coisa assim? Aí eu falo: não sei, eu era um leproso, estrangeiro, Jesus me limpou e me aceitou, e eu volto para agradecer Ele com frequência. Quando eu estou feliz, eu volto para agradecer. Quando eu estou triste, eu volto para agradecer também. Quando as coisas estão dando certo, eu volto para agradecer. Quando as coisas estão dando errado, eu volto para agradecer também. Quando estamos em abundância financeira, eu volto para agradecer. Quando estamos em escassez financeira, eu volto para agradecer também. Quando está todo mundo com saúde, eu volto para agradecer. Mas quando tem alguém doente, eu volto para agradecer também. Quando tem elogio, eu volto para agradecer. Quando tem crítica, eu volto para agradecer também. Por quê? Porque o que me move é a gratidão pelo que Ele fez. Mas eu quero que você entenda algo e não se confunda. Não há nada que eu e você possamos fazer que possa pagar o que Jesus fez. Nada é suficiente para isso. Mas quando nós voltamos para agradecer Ele, nós mostramos para Ele o quão grato nós somos pelo que Ele fez. É impagável. Hoje nós podemos escolher Nicodemos. Eu falei Natanael no culto das 5, né? Ainda bem que eu só errei o nome, mas não errei a história, né? Nicodemos, ele podia ter escolhido diferente em vida, mas ele teve tempo. Então nós estamos nesse tempo também. Sabe, às vezes, como é que a gente vai criticar os 9 que não voltaram? Às vezes a gente está igual, não é verdade? Deus, meu casamento estava ruim e agora que está bom eu estou curtindo, sabe? Deus, eu estava na miséria, mas agora que o Senhor abençoou, eu estou curtindo. Os meus negócios não davam certo, mas agora deu, então agora eu estou curtindo. Desculpa, obrigado, mas agora não dá. Os 9 iam ter argumentos assim. Mas quando nós olhamos para a seriedade de Jesus com o que diz respeito ao cumprimento do propósito, Ele não se comoveu pela cara feia que Pedro fez ali, tristinha. Muita clareza. Eu não quero escutar eu te amo, Pedro. Eu quero que você vá e cumpra o seu propósito. Apacenta as ovelhas. Tu sabe quando a gente faz até aquela vozinha, sabe? Você sabe que vai tomar um fumo, mas você tenta dar uma amenizada, você muda a voz assim, né? Abaixa, até chora às vezes, né? Oh, Jesus, me perdoa, né? Ali, com o que diz respeito a propósito, Jesus não brinca. Não brinca. Não brinca. Existe um propósito para nós cumprirmos. Nós precisamos colocar a mão na ferida. Precisamos, onde dá trabalho ali, sabe? Nós precisamos de fato, hoje, responder. Nicodemos queria saber se era de fato Jesus. Ele já sabia, só que não queria concordar. Mas de fato, muitos vão preferir ficar dormindo. De fato, muitos vão preferir não acordar. Muitos vão fingir que um obrigado, valeu, é suficiente. Para propósito, não. Se for só para salvo, ok. Está salvo. É isso, tá bom. Agora, a expectativa do meu coração é que nós sejamos uma igreja grata a Jesus. Não uma igreja educada, grata.
uma igreja que ama Jesus. Não, eu te amo, não. Isso aí fica parecendo aqueles namorinhos de adolescente, sabe? Te amo, te amo. Aí namora mais uns 4, 5 depois e fala te amo para todo mundo. Nem sabe o que é te amo. Não, é de verdade. É cumprindo o propósito, colocando a mão na ferida, apacentando as ovelhas, é limpando a sujeira. Sabe por quê? Aqueles discípulos, eles não tinham poder para ressuscitar o corpo de Jesus, mas eles podiam limpar as feridas. Nós não temos poder para glorificar a igreja, para tirar as manchas dela, para tirar a ruga dela, para deixar ela imaculada. Esse poder nós não temos, mas nós podemos fazer discípulo. Que nós façamos o que cabe a nós. E aqui, pastor, mas eu falo em línguas. Parabéns, vai fazer discípulo. Eu profetizo, pastor. Parabéns, vai fazer discípulo. Pastor, mas eu faço um social. Parabéns, vai fazer discípulo. Pastor, mas eu ajudo no ensino. Parabéns, vai fazer discípulo. Mas eu sou do louvor. Parabéns, vai fazer discípulo. Eu vou no culto e dou uma oferta lá. Parabéns, vai fazer discípulo. Vira a chave. Vira a chave. Que nós possamos encerrar essa noite sendo grato a Ele. Grato a Ele. Nós temos 2 escolhas a fazer hoje. Cumprir aquilo que nós estávamos cumprindo quando nós ainda éramos leprosos, estrangeiros, ou nós podemos voltar para sermos gratos. Se você entende que você pode ser grato a Ele de verdade, gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, e aqueles que entendem que podem de fato viver como gratos, viver como quem ama Jesus, saia do seu lugar, vem aqui à frente.